Olá a todos, Peri Richard de Itajaí, Santa Catarina. Eu vou tentar fazer esse vídeo o mais curto possível, porque quanto mais a gente vai falando, mais tempo vai gastando, maior também o tempo de digressão. Vamos ver se eu consigo fechar isso daqui em no máximo 10 minutos. Eu quero falar hoje sobre um assunto que está gerando uma certa pira, ainda mais em tempos de pandemia, quarentena, isolamento, enfim, e alguma coisa voltada para a área científica. Mas primeiro eu preciso passar para falar sobre um assunto que são os 4 tipos de discursos de Aristóteles e esse aspecto da pira científica atual. Olavo de Carvalho, ele contribuiu imensamente através de uma obra chamada Aristóteles em Nova Perspectiva, do qual ele toma como base uma obra de Tomás de Aquino, pensador católico romano da Idade Média, né? Onde ele faz a abordagem que Aristóteles fundamenta que o ser humano, por assim dizer, ele consegue disseminar as ideias dele através de 4 tipos de discurso, sendo eles poético, retórico, dialético, analítico, científico. Então, desses 4 tipos, seja um discurso puro em cada um desses casos, seja um discurso mais abrangente e que transite em cada um desses, podendo pegar todos eles, 3 deles, ou pelo menos 2 deles, quando não for puro, evidentemente. Então nós poderemos ver obras que estão fazendo uso desses 4 tipos discursivos para transmitir uma ideia. Então pode ser uma ideia transmitida através de texto, através de áudio, vídeo, enfim. De alguma forma, o agente ele vai passar uma mensagem, transmitir uma ideia, e para isso ele vai usar um desses 4 tipos de discurso. Para quem não leu o livro, é fundamental para conseguir entender disso, mas também tem no site do Olavo de Carvalho um apanhado disso, quando ele explica mais ou menos ali o que são esses 4 tipos de discurso. No questão do discurso poético, é aquele que tem a ver, sobretudo, com as imaginações e com as contemplações que o ser humano faz. Não fica restrito àquela ideia de poesia, que muitas das vezes as pessoas veem, que tem toda aquela métrica e tudo mais. Né? Muita gente pensa que o discurso poético ele está exclusivamente, pode ser escrito daquela forma, né? Das diversas formas dentro da poesia. Mas não é só isso. O discurso poético ele pode ser feito também através de prosa. A questão não é o estilo literário em si apenas. É o formato que o discurso poético tem. Porque ele lida com a área das imaginações, das especulações, a transcrição das ideias que estão ali no íntimo da cada pessoa e que elas estão numa esfera mais que contemplativa e especulativa. Cabe aí o achismo e tudo o mais. Então, evidentemente, por isso que a gente diz que também tem licença poética. Porque nesse mundo da poesia, ele está aberto para a imaginação. E tão quão rico for o vocabulário do poeta, por assim dizer, ele vai poder expressar mais ainda, ou até mesmo ter a liberdade de criar e fazer uso de fábulas e tantas outras estilos literários que lhe convém. Porque ele está num campo aberto, certo? Quando você vai para a retórica, o estilo ou o tipo retórico é aquele que cuida da questão das preferências. Então eu já começo a ter mais o pé no chão. E aí eu começo a analisar a realidade e começo a me posicionar diante dessa realidade. Fazendo assim, dando a minha preferência, estipulando os quês e os porquês do porquê dessa diferença, ou melhor, dessa preferência. No passo seguinte, ou no outro tipo de discurso, nós temos o dialético, que é aquele dos confrontos. Eu vou colocar à prova
o porquê é que eu digo que isso é isso. Ou seja, de um discurso poético extremamente abrangente, extremamente aberto, especulativo, imaginativo, eu vou agora fixar, vou concretizar, eu vou fazer com que a minha ideia ela seja mais tangível. E para isso eu vou seguir uma linha de raciocínio através da retórica. Estabelecido o discurso retórico, eu preciso agora tentar ver se essa minha preferência ela tem coerência com a realidade, com a verdade. E para isso eu vou precisar usar a dialética, eu vou precisar colocar em confronto tantas versões contraditórias e contrárias e possivelmente mutuamente excludentes, tantas quantas forem possíveis, tantas quantas a minha imaginação ainda alcançar ou até mesmo dos meus pares. Bom, quando eu consigo passar desse discurso, eu chego no último nível, que é o discurso analítico científico, que é aquele que já não cabe mais discussão, ou seja, eu esgotei até certo ponto, se não exatamente totalmente, mas eu já esgotei todo tipo de possibilidade de que haja, pelo menos nesse primeiro momento, ou até aquele período em que eu vivo e que talvez vai perdurar durante muito tempo, a possibilidade de haver uma discussão. Não há mais meios de haver, por assim dizer, discussão acerca disso. As ideias contraditórias elas já foram julgadas e agora só cabe fazer aqui a colocação de que não dá mais para continuar. Então, agora, o que eu digo? A ideia está estabelecida, ela é concreta, ela é consolidada. Quando eu tenho esse tipo de discurso, esse é o analítico ou o científico. Pois bem, por que eu tive que dar essa volta para falar dessa obra de Olavo? Porque está tendo uma pira científica nesses últimos dias em que um profeteiro do Apocalipse, também youtuber, que dizem que, bom, dizem não, né? Tem diploma e é da área científica, mas eu vou colocar mais como área cientificista, em que o sujeito, ele promoveu aí, efetuou, né? Ou gravou um vídeo e postou aqui no YouTube há algumas semanas atrás, em que ele se baseava num estudo e chegou a cravar que através desse estudo no Brasil poderia haver, por conta dessa pandemia que está aí, até mesmo por volta de 1 milhão de mortes no Brasil. E aí, bom, houve todo um apoio, né, dos internautas, telespectadores, admiradores do trabalho desse youtuber, e a contradição, a dialética do negócio, quando são as pessoas que examinam o que está acontecendo e falam, não, peraí, não é bem assim, ou não é nada disso. Bom, isso forçou com que ele depois viesse, arranjasse uma desculpa esfarrapada, dizendo, olha, na verdade, se isso não se concretizar, ou mais ou menos alguma coisa nesse sentido, é porque a gente já se antecipou e evitou que essas coisas chegassem a acontecer. Quer dizer, ele faz uma previsão apocalíptica, né? E quando confrontado, se ela não é aceita totalmente, então, peraí, então, para não dizer que eu estou errado, eu vou dar um famoso somebody love, né? Quem é aqui dos anos 90 vai saber o que eu estou falando com essa expressão somebody love. Então, o que acaba acontecendo? Gente, eu não vou conseguir fazer em 10 minutos, já estou em 9 minutos e 20 e eu vou passar para tentar terminar aqui o quanto antes. Então, o que acaba acontecendo? E aí, quando você vai ver esses conteúdos dos youtubers que tratam de ciência, sobretudo na área de física, química, biologia, esse pessoal que está ligado de alguma forma, né, trabalha para o movimento revolucionário, assim, mas são idiotas úteis, eu não vou entrar aqui no mérito, não. Eu estou falando
quando você analisa o trabalho dessas pessoas, quando você analisa o discurso cui bono, a quem beneficia, né? Quando você vai ver, é por discurso revolucionário, porque todos eles são evolucionistas, calma, todos não, mas esses que eu estou colocando, não somente esse, tá certo? Mas outros, você pode pegar aí, tem físico aqui no YouTube, com seus canais aí, e por aí vai. Então eles já estão com tudo pronto, né? Eles são evolucionistas, com aquilo que está colocado com o mainstream, por exemplo. Pois bem, então quando você analisa esse tipo de situação, e você vai ver alguns comentários, eu achei interessante porque eu vi outro de um vídeo de um desses, é um cara da física, né? Ele é um outro youtuber, ele estava falando lá ele estava propondo uma teoria, tem um canal ali né, que ele fica toda hora postando coisas que podem se contradizer, né? Primeiro ele estabelece um fato ou uma teoria, e depois vai e vem ele acaba postando uma outra teoria que é contraditória àquela lá de trás. E numa dessas, que era contraditória a algumas outras, que ele já tinha colocado, eu fui ver os comentários, porque eu sempre gosto de fazer isso. E tava lá, por isso que a ciência é linda, não é que nem a religião, não é dogmática. Porque ela volta atrás. Porque esse que é a beleza da ciência. Que ela não é que nem a religião. Ela pode ser alterada, dadas as evidências, os indícios, as provas. Pessoas desse tipo, elas não conhecem os 4 tipos de discurso que Aristóteles colocou. Que depois Tomás de Aquino veio e, de alguma maneira, fez ali aquele caminho e viu, olha, dentro das obras de Aristóteles, ele coloca ali os 4 tipos de discurso. Depois, agora, vem Olavo de Carvalho e joga mais luz ainda sobre o assunto. Então, como eles não conhecem esse tipo de coisa, eles não sabem nem o que é um fato estabelecido ali, olha, o que é aquilo que está no discurso científico de fato. Porque tem muita coisa que está aí com roupagem científica que não passa de discurso no nível dialético. E que, portanto, não está devidamente estabelecido, não está consolidado. E quando isso é assim, ainda fica em suspensão. Mas os cientificistas, eles não vendem nesse nível. Eles falam que não, essa é uma teoria que a gente tem que assumir como sendo válida. E que, portanto, se fosse para fazer uma analogia, encaixar ela teria que estar lá no 4º e último discurso, o analítico ou científico, que é aquela que já morreu o assunto. Por enquanto, até o presente momento, não há nenhum fator, nenhum ponto, nenhum elemento que possa contradizer esse posicionamento. É isso que eles estão vendendo aí. E é por isso que existem pessoas como Massa de Manobra, Atelzinhos, Todinhos, que ficam por aí vomitando, gorfando, como se, a ciência, é por isso que ela é bela. Porque ela pode voltar atrás. Diferentemente da religião, que está comprometida com os dogmas que não podem mudar. Quando a religião estabelece um dogma, é porque ela já percorreu todo o caminho que ela já deveria ter percorrido. Ou quando vem uma revelação direta de Deus. E aí não tem como voltar atrás. Quando Deus diz, não assassinarás, não assassinarás e deu. Não tem discussão. Não cobiçarás algo do teu próximo. Não cobiçarás algo do teu próximo. Se você fizer, você está sujeito a ter algum tipo de problema. Honrará teu pai e tua mãe. Quando vem uma ordem expressa de Deus, ou quando a igreja estipula um dogma, do erro, quando a igreja estipula um dogma, é porque ela já teve que percorrer, provavelmente, evidentemente que nós temos aí alguns casos que infelizmente não fizeram isso, e aí a gente pode rechaçar,
Mas o normal é que a igreja tenha o seu corpo de sábios e que pensaram, e que analisaram, e que saíram da poética, quando foi o caso, ou da retórica apenas, passaram pelo processo dialético e, enfim, para estabelecer um dogma, chegaram sim nesse nível. Falou, não, aqui, olha, de acordo com tudo que a gente conhece, seja daquilo que está escrito na Bíblia, seja daquilo que a gente já conseguiu ver de obras estabelecidas extra-bíblicas, tem que ser dessa forma. Mas dentro daquilo do cientificismo, não. Hoje em dia você vende cada teoria como se fosse já um discurso analítico científico pronto. Não tem mais discussão, só aceita. E aí depois, quando eles lançam outras teorias que contradizem aquela que já devia ter sido aceita, aí vem os massa de manobra, idiotas úteis. Por isso que a ciência é linda. Essa que é a beleza da ciência, porque ela pode voltar atrás. Ela não precisa estar presa em dogmas eternos, imutáveis. Aí eu fico naquele misto de pena e também de desgosto. Porque esse pessoal brinca com números. Esse pessoal aí, ele é capaz de ver lá adenina, citosina, guanina, timina, uracila. Entende de química, de física como ninguém. Mas eles não conseguem entender que tipo de discurso que aquela teoria ainda está. E aí, só porque é uma teoria dita científica, ela já passa a ser, logo, analítica crítica. Ela não precisou passar pelo filtro dos outros 3 discursos. O problema é que quando você depois vê algumas evidências diferentes, evidentemente, aí você tem que, peraí, agora eu vou ter que dar um passo atrás e recuar. Mas eles não fazem isso. Não fazem. Eles simplesmente, aquilo ali está estabelecido. Você pode ver o evolucionismo, desde Darwin, pelo menos, né? Porque tem pessoal lá atrás que já deu base, né? Desde pelo menos da Grécia, entre outros povos e culturas e entre outros pensadores da antiguidade, enfim. Mas se você pegar desde Darwin, pelo menos, você vai ver que esse pessoal muda à medida em que as coisas eles vão percebendo que o discurso deles vai ficar. Só que o problema não é esse. Ninguém ataca Darwin ou a teoria de Darwin. Simplesmente deixa de canto, reformula aquilo que tem que reformular e deu. Quer dizer, se a base já está errada, a probabilidade de todo o restante estar errado é enorme, para não dizer que é 100% isso. Porque a base já está ruim. Mas não, deixa. Ninguém quer falar assim, olha, eu estou propondo algo que eu acredito. E que, portanto, está estabelecido. Eu sei que existem outras correntes de pensamento, eu sei que existem outras propostas, mas tá aqui, ó, é o que eu coloco. Aí vão surgindo à medida que vai, vamos ver se a gente consegue, enfim, chegar num consenso, de fato, falar assim, ó, não é nem consenso, é falar assim, ó, é o 2 mais 2 tem que ser igual a 4. 2 inteiros mais 2 inteiros no conjunto dos números reais, sem nenhuma traquitana matemática ou de qualquer outra coisa, tem que dar 4 inteiros. Mas não. Esse pessoal brinca com os dados científicos, matemáticos, e ainda acreditam que, mesmo diante de toda essa habilidade, essa técnica que eles têm de lidar com os dados e com as informações, que as teorias propostas, ainda que no máximo no campo dialético, elas consigam alcançar. Na verdade, a teoria em si ela é uma retórica, mas ela só ascendeu de nível para falar, olha, isso daqui é o que eu proponho. Sei que existem outras e vamos ver o que vai dar daqui para frente. Não, eles falam, isso daqui é um discurso analítico científico. E não é. Porque não está devidamente estabelecida.
Mas esse povo, quem disse? Por eles não conhecerem a verdade, eles julgam que eles podem desfazer da verdade.